Por que o passado ainda nos afeta? O que isso revela sobre nossa mente? Existe algo curioso sobre o tempo. Ele passa, ele leva pessoas, leva momentos, leva fases inteiras da nossa vida, mas ainda assim, algumas coisas parecem não ir embora. Ficam na memória, ficam no pensamento, ficam na forma como você reage hoje. E talvez você já tenha sentido isso. Você está vivendo o presente, mas de alguma forma ainda carrega algo que já acabou. E isso levanta uma pergunta importante: por que o passado ainda nos afeta? Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Você sente que algo do seu passado ainda influencia quem você é hoje? Sua resposta pode ajudar outras pessoas a perceberem coisas que ainda não enxergam. Agora continua comigo, porque essa reflexão pode mudar a forma como você entende a sua própria história. O passado não existe mais. Isso é um fato. O que aconteceu, já aconteceu. Mas existe algo que ainda está aqui, a memória. E mais do que a memória, a emoção ligada a ela. Porque você não lembra só do que aconteceu, você lembra do que sentiu. E quando você lembrar, você sente de novo. O corpo reage, a mente reage, a sensação volta. E é aí que começa o impacto. Para o cérebro, uma lembrança emocionalmente intensa não é apenas um registro, é uma experiência reativada. É como se, por alguns segundos, você voltasse para aquele momento. Isso explica muita coisa. Explica porque uma simples lembrança pode mudar o seu humor. Explica porque algo que já passou ainda dói. Explica porque certas situações parecem não ter ido embora. Mas isso não acontece com tudo. Nem toda memória te afeta. Então, por que algumas ficam e outras não? Porque algumas não foram resolvidas. Elas aconteceram, mas não foram compreendidas. Você viveu, mas não processou. Você sentiu, mas não conseguiu elaborar. E tudo que não é processado permanece ativo, como um ciclo aberto, como uma conversa que nunca terminou, como uma pergunta que nunca teve resposta. E a mente não gosta de coisas abertas. Ela tenta fechar, ela volta, ela revisita, ela repete, na tentativa de entender. Mas nem sempre entender resolve, porque existe outro nível, o significado. O problema não é apenas o que aconteceu, é o que aquilo passou a significar para você. Uma rejeição pode virar: eu não sou suficiente. Uma decepção pode virar: não dá para confiar. Um erro pode virar: eu sempre faço tudo errado. E essas conclusões ficam. Elas viram crenças. E crenças moldam comportamento. Então o passado não afeta só porque aconteceu. Ele afeta porque continua vivendo dentro da forma como você interpreta o mundo. Outro ponto importante é o apego. Nem tudo que acabou foi aceito. Às vezes, uma parte de você ainda está lá, em uma fase da vida, em uma pessoa, em um momento específico. E soltar isso não é simples, porque soltar não é só esquecer. Soltar é aceitar. Aceitar que acabou. Aceitar que não volta. Aceitar que não será como antes. E aceitar isso dói. Então, em vez de soltar, a mente segura, relembra, revive, recria, como uma tentativa de manter aquilo vivo. Mas isso tem um custo. Você começa a viver parcialmente no passado. Outro fator muito forte é o arrependimento. Pensar no que poderia ter sido diferente. Pensar no que você deveria ter feito. Pensar no que você perdeu. E o arrependimento cria um mundo paralelo. Um mundo onde tudo poderia ter sido melhor. Só que esse mundo não existe. Mas ele parece real. E isso faz com que o presente pareça menor. Parece que você está sempre comparando o que tem com o que poderia ter sido. E isso prende. Existe também o hábito mental. Se você revisita o passado com frequência, isso se torna automático. Sua mente cria um caminho. E quanto mais você percorre esse caminho, mais fácil fica voltar. Sem perceber, sem escolher. A mente simplesmente vai. E quando você percebe, já está lá de novo. Pensando, revendo, sentindo. Mas talvez o ponto mais importante seja esse. O passado só continua afetando quando ainda existe emoção não resolvida. Enquanto houver carga emocional, haverá impacto. E isso não é fraqueza, é funcionamento. O cérebro tenta proteger,
Ele revisita o que foi intenso, para evitar que aconteça de novo. Mas ao fazer isso, ele mantém aquilo ativo. E isso pode influenciar suas decisões. Você evita situações, evita pessoas, evita riscos. Não porque o presente é perigoso, mas porque o passado deixou uma marca. E essa marca ainda está viva. A pergunta então muda. Não é porque o passado ainda nos afeta, é porque ainda estamos conectados a ele. Porque lembrar não é o problema. O problema é não conseguir se desligar. É quando o passado deixa de ser memória e vira referência constante. Mas existe uma verdade importante. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que aquilo significa hoje. Pode mudar a forma como você interpreta, pode mudar a forma como você responde, mas isso exige consciência, exige perceber quando você está voltando, exige identificar o que ainda está preso, exige olhar para aquilo sem fugir, porque fugir mantém ativo, encarar começa a transformar. E aqui entra algo importante. Aceitar não é concordar. Aceitar não é dizer que foi certo. Aceitar é parar de lutar contra algo que já aconteceu. Porque enquanto você luta, você mantém vivo. E quando você aceita, você começa a soltar. Mas isso não acontece de uma vez. É um processo de perceber, de entender, de ressignificar. E aos poucos, deixar de reagir da mesma forma. Talvez a maior ilusão seja achar que esquecer é a solução, não é? Você não precisa esquecer. Você precisa mudar a relação com aquilo. Porque o problema não é lembrar, é sofrer toda vez que lembra, é reviver toda vez que pensa, é reagir hoje por algo que já passou. E isso pode mudar, mas só quando você decide sair desse ciclo. Só quando você decide parar de alimentar o que já acabou. Só quando você começa a viver mais no presente do que no que ficou. Porque no fim, o passado não tem poder por si só. O poder está na forma como ele vive dentro de você. A pergunta final não é porque o passado ainda te afeta, é se você está disposto a, a parar de viver lá para começar a viver aqui. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse e ativa o sininho, porque às vezes uma única reflexão pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no coração.